aqui o Haddad. Vamos ouvir o que ele tem para dizer sobre o Tarcísio. Paulo provou por A mais B que seu concorrente e atual representante do cargo, Tarcísio de Freitas, afundou com a economia do Estado. Quando eu vim para São Paulo, eu leio o noticiário normal. Como todo mundo, né? E quando você lê o noticiário... Mas eu... Peraí que eu acho que deu uma pipocada aqui. Vamos lá, que eu vou tirar que estava o Paulinho da Força aberto aqui também. De um mês para cá, eu comecei a estudar o Estado de São Paulo. Estudar tecnicamente para saber como é que estavam as coisas. Aí o que eu descobri? Eu descobri que as finanças do Estado de São Paulo estão se deteriorando rapidamente, apesar da ajuda do governo federal. O governo federal renegociou a dívida de São Paulo, o governo federal financiou obras no governo de São Paulo, como há muito tempo não se fazia. O governador vendeu a Sabesp, vendeu barato, mas fez caixa com a venda da Sabesp. E com tudo isso, com toda a ajuda federal e com as privatizações, ele está numa situação financeira pior do que aquele deterioração está trazendo prejuízo para os serviços públicos do Estado. Então, nós estamos com um serviço de saneamento pior e mais caro, com a privatização da Sabesp. A educação, os indicadores regrediram, e o magistério está muito insatisfeito com o governador. As polícias, militar e civil, insatisfeitas, não só por falta de recursos, mas por falta de gestão, sobretudo do ponto de vista da hierarquia das polícias. Houve uma mudança com o DERIT que causou grande prejuízo para as corporações. A Secretaria da Agricultura teve corte de verbas, sobretudo para manutenção de estradas vicinais. Ou seja, você tem uma série de questões, série de problemas. A saúde pública, o Tarcísio fala, não, eu estou dando mais dinheiro na tabela SUS paulista, mas os prefeitos não estão recebendo dinheiro a que eles fazem jus da saúde pública para sustentar postos de saúde, hospitais municipais e assim por diante. Então, para onde você olhar, você vai ver problemas e poucas entregas. Se não fosse o governo federal, com Minha Casa Minha Vida, com o BNDES financiando o trem, financiando o túnel, nós não íamos ter muito o que ver aqui em São Paulo. Então, o que eu penso é que eu tenho uma oportunidade de me colocando como pré-candidato, esclarecer a opinião pública sobre o que está acontecendo com o seu Estado. Se ela amar mais o seu Estado do que os seus preconceitos, talvez ela mude de ideia. Mas se ela ficar aferrada aos seus preconceitos, talvez ela continue num caminho que, do meu ponto de vista como paulista, não está dando certo. Aqui também, com relação a... Aqui, né, o Haddad falando com relação às contas de São Paulo, eu quero colocar um vídeo para vocês falando aqui do seguinte, tá? Mal começou a campanha, o Tarcísio já está sendo cínico e mentiroso. Então, vamos colocar aqui do Rômulo Dias, ele que fez essa postagem no X. Então, a gente vai trazer aqui também para a nossa live. Gente, bora lá com o que vocês puderem, através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Aqui ele fala o seguinte, vamos ler aqui o que o Rômulo Dias postou também, né? Para contextualizar. Então, ele fala assim, mal começou a campanha, Tarcísio já entrou no modo cínico e mentiroso, dizendo que não falou sobre Trump, mas o VAR está aqui para isso. Vamos ver. O que tem a ver Estado de São Paulo com o Trump? Faz um favor para mim, a gente não faz política externa aqui. Ele tem que parar de... Grande dia. Acho que até é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. É um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado do lado dele e dizer, olha, conseguiu uma... E ele queria colecionar... Por que não uma vitória para ele? Por que não fazer alguns gestos? O que tem a ver Estado com o Trump? Faz um favor para mim, a gente não faz política externa aqui. Tá vendo? Bom, ele com o boné do MAGA, né, gente? Não precisa dizer mais nada. E aqui a gente está falando bastante do Tarcísio, né? Porque a gente sabe o tamanho do colégio eleitoral do Tarcísio. E
E aqui também teve um videozinho do ICL destacando o N1, né, o Desperta ICL, aliás, que é o MP aponta doadores mortos e suspeitas de laranja na última campanha de Tarcísio. Ou seja, não basta a campanha dele ter sido financiada pelo Fabiano Zettel do Banco Master, ele ainda teve doadores mortos e laranjas. Olha só, gente, que queridão. E existem algumas coisas, no mínimo, estranhas que foram ali também notadas pelo Ministério Público Eleitoral, como, por exemplo, uma empresa que tinha entre os seus quadros de administradores uma beneficiária do Auxílio Brasil, na época da pandemia, e também uma pessoa que já estaria falecida e que teria feito a doação mesmo depois de morta para a campanha do governador Tarcísio de Freitas. Eu questionei também o Palácio dos Bandeirantes sobre essas inconsistências na campanha, nos registros de doações, e eles me enviaram a seguinte nota, Panunzio. A campanha de Tarcísio de Freitas contou com mais de 600 doadores e foi conduzida com total respeito às leis. A prestação de contas foi analisada e aprovada pela Justiça Eleitoral sem qualquer pendência nesse sentido. Sim, isso é verdade, mas foi aprovada com essas observações e foram ressaltadas tanto na primeira instância quanto nas instâncias superiores da Justiça Eleitoral que as contas foram aprovadas, mas com ressalvas, e entre essas ressalvas estão esses tipos de, no mínimo, exóticos e estranhos à campanha de Tarcísio de Freitas. Ô, querido faxineiro do céu, deixa eu te falar uma coisa. Você não gosta quando a gente fala que o seu candidato é corrupto? Você fica magoado? Aí você quer dizer que o governo atual não está fazendo a parte dele. Mas se você vota no Tarcísio, se você vai votar no Flávio Bolsonaro, provavelmente você é anti-PT porque você é anticorrupção, né? E aí? Como é que faz com esse tipo de informação? Né? Eu acho que você deveria se preocupar em falar menos coisa que você não tem conhecimento e começar a olhar as coisas que realmente fazem sentido, tá? Aquilo que realmente está sendo apurado, tá bom? Um beijo para você, meu querido. Tá? Beijo de luz. Tchau. Vamos lá, gente, através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com, gente, faltam R$66 ainda para nossa meta. Vamos chegar pelo menos na metade hoje? Vamos lá. Para chegar na metade, faltam 16. Pelo menos para a gente poder fechar a nossa live, para eu poder pegar, arrumar o cabelo, poder comer um negocinho antes da live do Esquenta Eleições. Vamos lá. Vou trazer uma bagaceira para vocês. Michele desabafa sobre cuidados com Bolsonaro após cirurgia. Ex-primeira-dama refletiu que talvez não tenha ao seu lado um companheiro que um dia cuide de mim assim. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro desabafou nas redes sociais, dizendo que os cuidados com o ex-presidente na madrugada dessa quarta-feira, que ele se recupera em casa de uma cirurgia no ombro. No relato, Michele diz ter acabado de ajudar o marido no banho e se dado conta que talvez eu não tenha ao meu lado um companheiro que um dia cuide de mim assim, que me dê banho, seque minhas pernas, me ajude a vestir o pijama, cuide do meu cabelo para que eu não me deite com ele molhado. Apesar da reflexão, Michele diz que mesmo com o corpo cansado e com o tendão da mão inflamado, o coração dela se sente em paz e útil por poder estar ajudando o marido. Essa é a forma mais simples e mais sincera de expressar o meu amor, o meu respeito e a minha gratidão por ele me amar, me respeitar, honrar nossa aliança diante de Deus e dos homens, cuidar de mim e dos meus por ter colocado a própria vida em risco por um propósito maior, resgatar a nossa nação. Aí tá aqui, né, o post dela com esse azul, né, verde e amarelo aqui, cafoníssimo, tá? Então, bom, ela tá sofrendo, gente. Michele está sofrendo muito, entendeu? Eu quero saber se o Lucas Silva tá por aqui para a gente poder falar sobre isso, sobre o sofrimento da Michele. Mas ela tá chateada, gente. Tá muito cansada de, né, cuidar do marido, que dá as regalias dela, né? Pelo fato dele ser político, aí dele ser todo cheio de esquema. Então, acho que ela não faz mais que obrigaçãozinha, né, dela de cuidar do cara que financia os luxos, não é mesmo?
dos luxos que ela tem, né? Bom, vamos lá para a piada da vez. Ontem eu ainda brinquei, eu falei, cara, ainda bem que eu não vi isso ao vivo, porque senão eu ia ter um treco se eu tivesse assistido isso, se eu tivesse visto essa notícia enquanto eu estivesse aqui no programa. Então vamos lá, gente, ó. STF sorteia Fux para relatar ação que contesta a votação no Senado contra Messias. Cara, é muita palhaçada. Fala a verdade. Olha o naipe disso aqui. O Supremo Tribunal Federal definiu por sorteio Fux como relator da ação que questiona a validade da votação de Jorge Messias, advogado-geral da União, tá? A ação foi protocolada pela Associação Cívitas para a Cidadania e Cultura, que contesta a forma como a votação foi conduzida pela Casa. De acordo com a entidade, a votação não deveria ter sido secreta, o resultado teria sido divulgado antes da operação oficial. A associação argumenta que houve vício de vontade, desvio de finalidade e violação ao devido processo constitucional. Olha, eu vou falar um negócio. Segundo o portal DCM, a ação não questiona o mérito da decisão parlamentar, mas a validade constitucional do processo, tá? Ou seja, não vai questionar se ele é capaz ou não para a vaga, mas a maneira com que tudo foi feito. Ou seja, com a votação secreta, tá bom? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!